Graça e paz, amados do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 17 de julho de 2025. Vamos continuar a nossa leitura. Hoje lendo 1 Crônicas, capítulo 18. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Depois disso, Davi atacou os filisteus. Derrotou-os e tomou Gate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. No reino de Davi é que a promessa da conquista da terra prometida realmente se cumpre, porque na época de Josué não conquistaram todo o território, fizeram acordos com vários povos cananeus que Deus havia proibido, e deixaram muita terra para ser conquistada. Também derrotou os moabitas, que se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Agora ele está dominando as nações vizinhas. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas imediações de Amate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Era o plano, mas Davi não deixou, que ele estabelecesse o seu domínio sobre o Eufrates. Davi tomou-lhe 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Deixou apenas 100. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. As conquistas de Davi nas guerras, Davi pôs guarnições na Síria de Damasco e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Esta frase é maravilhosa. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele iria. O Senhor dá vitória ao seu povo por onde quer que o seu povo vai, quando o seu povo anda em obediência e em submissão ao Senhor. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, Davi tomou grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. É interessante essa parte da história aqui, porque já está apontando lá para o reino de Salomão. E mostrando que Davi já deixou materiais, e os reis também falam disso, Davi deixou materiais para a construção do futuro templo. Apesar de Deus o ter proibido de construir o templo, e de ter anunciado que seu descendente, seu filho, construiria o templo, Davi deixou muito material para a construção do templo. Versículo 9. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Tou. Agora o Tou se torna aliado de Davi. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, mostrando assim que Davi fica cada vez mais rico e poderoso, que o rei Davi consagrou ao Senhor. Lá em Provérbios diz: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. O cristão deve consagrar toda a sua vida ao Senhor. Davi tem essa atitude de consagrar o que ele recebe a Deus. Inclusive, atribuir a Deus as suas vitórias nas batalhas. Juntamente com a prata e o ouro que havia trazido de todas as demais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque, para mostrar que Davi estava dominando todas as nações ao redor de Israel. Também Abisai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Abisai, sobrinho de Davi. Zeruia era irmã de Davi. Pôs guarnições em Edom e todos os edomitas se tornaram servos de Davi
E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia, repetindo esse refrão. A gente pode dizer assim, que vida maravilhosa essa de Davi, que obtinha vitórias por onde ia. O cristão, em obediência a Deus, deve andar em obediência a Deus, em submissão a Deus, fazendo a vontade de Deus. Deus vai conceder-lhe vitórias por onde quer que vá, inclusive nas lutas e tribulações. Vitórias não significa que o cristão não passa por provações, por lutas, tribulações e tentações, mas significa que ele será vitorioso nessas lutas, tentações e provações, porque Deus lhe concede vitória. E para nós tem um significado especial. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para nós é especial, porque a vitória já foi conquistada. E sabe onde ela foi conquistada? Ela foi conquistada na cruz. Eu fico muito preocupado quando eu ouço pregadores e assisto vídeos na internet, pregadores, palestrantes aí dizendo que você nasceu para ser vitorioso, Deus vai te dar vitória, sem atribuir a vitória do cristão a Cristo. Não perca, irmão, nunca isso de vista. A vitória não é nossa, a vitória é de Cristo, nunca é nossa, a vitória é de Cristo. Davi entendeu isso antes de Cristo e nós temos muito mais obrigação de entender isso. As nossas vitórias são graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz isso diversas vezes. Por exemplo, eu vou pausar aqui a leitura para lhe mostrar algumas referências. Por exemplo, Romanos capítulo 8, olha o que Paulo diz aqui no final do capítulo 8 de Romanos. Olha as palavras de Paulo. Romanos capítulo 8. Ele diz assim, a partir do versículo 31. Eu vou ler do versículo 31 até o final. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, olha aí em que a promessa é baseada? No sacrifício do próprio Filho de Deus, que é Jesus. Mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja que tudo o que ele está dizendo está fundamentado no que Cristo fez por nós na cruz. Esse ensino, irmãos, é de fundamental importância. E dá a impressão de que muitos crentes não entenderam isso, com esse negócio de que vitória pessoal. Não tem vitória pessoal. Qualquer vitória do cristão procede da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira vitória. E é o fundamento de toda vitória de qualquer cristão em qualquer época. Então nunca podemos tomar glória para nós mesmos em qualquer conquista, em qualquer vitória que o cristão tenha, porque todas elas são atribuídas a Cristo. Eu vou continuar lendo, Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Veja que essas coisas podem nos atingir, mas não podem nos derrotar, porque elas não podem nos separar de quê? Do amor de Cristo. Tudo está fundamentado em Cristo. A Bíblia diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ele continua dizendo, verso 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha o verso 37. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Mas o versículo não para aqui, porque a vitória não é nossa. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Jesus. E deu a sua vida na cruz em nosso lugar. Aí ele continua, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar de quê? Do amor de Deus, que está onde?
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo procede de Cristo Jesus, nosso Senhor, e de sua obra perfeita na cruz. Se Davi podia atribuir as suas conquistas ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro, muito mais nós podemos atribuir a Cristo a nossa vitória. Olha o que diz, por exemplo, 1 aos Coríntios capítulo 15. Esse tema é muito importante, eu fiz questão de dar essa paradinha aqui para explicar isso para você. Você já tinha entendido isso? Que não tem vitória nossa? As nossas vitórias são graças à vitória de nosso Senhor Jesus Cristo e a glória dele. Quando o cristão entende isso, ele sobe a um novo patamar de maturidade cristã. Aí ele diz assim, 1 Coríntios 15, 54 a 57. E quando este corpo corruptível, que é o nosso corpo físico, se revestir de incorruptibilidade, ou seja, se tornar imortal, pela ressurreição, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Qual é a palavra? Tragada foi a morte pela vitória. Foi tragada a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Olha o verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quê? De nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. A vitória do cristão se dá por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem vitória nossa, não tem glória nossa. Eu vejo músicas, pregadores, evangélicos, aí dizendo, você é um vencedor, você nasceu para ser vencedor. Cuidado com essa frase. Ela é verdadeira com uma vírgula. Ela é verdadeira com uma vírgula. Se não tiver a vírgula e a explicação, pode ser uma armadilha. Qual é a vírgula? O que vem depois da vírgula? Por meio de Cristo, a vitória de Cristo na cruz. Ele aniquilou principados e potestades. Ele quebrou a separação entre nós e Deus e nos reconciliou com o Pai. Ele nos fez seu povo. Ele nos deu vida, vida eterna, vida abundante, tudo por meio da sua morte na cruz, do seu sacrifício perfeito, do seu sangue derramado. Tive que abrir esse parênteses aqui para dar essa explicação, para ninguém ficar caindo em engano. Você é... Deus te dá vitória, não sei o que, vitória, cuidado. Deus dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Graças à vitória de Cristo na cruz. Não tem vitória de cristão destituída da vitória de Cristo na cruz. Entenda isso. Vamos lá. Agora a gente volta para 1 Crônicas capítulo 18, para ler os versos 14 a 17 para terminar. 14. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército, Josafá, filho de Ailude, era cronista, Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salza era o escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Então aí está uma descrição do reinado de Davi, dominando todas as nações em volta, dando paz ao povo de Israel, conquistando a terra prometida. Por quê? Porque ele teme a Deus, porque ele anda com o Senhor, porque ele reconhece que nada é dele mesmo. Nada vem dele mesmo, é a graça de Deus sobre a sua vida. Que ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações, tá certo? Não saia sem deixar um like no vídeo. Eu sei que isso é chato de ficar repetindo em todo vídeo, mas precisa ser dito. Deixa um like, se não gostar, deixa um dislike. Se gostou e não está inscrito no canal, se inscreva, tá? Para continuar acompanhando a leitura comentada de um capítulo da Bíblia até o final. Se puder nos dar uma força compartilhando esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos da família, dos amigos ou dos irmãos da igreja ou qualquer outro grupo. Quem sabe compartilhar em outras redes sociais como Facebook ou X, que é o antigo Twitter, ou qualquer outra rede social.
você estará nos ajudando muito a divulgar a palavra de Deus, tá bom? E amanhã, 5h30, se Deus quiser, estaremos aqui para a gente continuar a leitura de 1 Crônicas. Aguardo todos vocês. Um grande abraço.